Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mariana e hoje nós daremos continuidade ao assunto de globalização e neoliberalismo. Eu tirei esse slide, tá certo, do cursinho dinâmico e ele é um slide muito simples que traz conceitos que facilitam o nosso estudo, tá certo? Então vamos lá? O primeiro slide vem trazer realmente o conceito, o que é essa globalização e que estágio ela está, ok? Então vamos lá. É o atual estágio do modo de produção capitalista e, no caso, é um período marcado pela maior conexão e interdependência entre as economias nacionais, tá certo, de vários países, e sua origem está relacionada à fase e época das grandes navegações. Gente, a globalização ela não tem um conceito exato, tá certo? Não tem um conceito preciso, a globalização é isso, isso e isso. Não. Mas alguns estudiosos afirmam que essa globalização é a fase atual do nosso capitalismo, que no caso é o nosso sistema econômico, político e social que gera a nossa sociedade como um todo, tá certo? Porém, alguns estudiosos também afirmam que essa globalização ela surgiu muito antes dessas revoluções. Surgiu desde o período das navegações, com as trocas comerciais, tá certo? Então vamos lá, dar continuidade. As grandes navegações do mundo, que foi o início dessa mundialização, tá certo? A mundialização está mais ligada à integração de certas partes do mundo do ponto de vista econômico, porque há uma diferenciação entre globalização e mundialização. Globalização vai ser essa integração realmente maior através da informação, através da economia de todos os países do planeta, mas a informação é quem lidera na globalização. E já quando a gente olha para a mundialização, esse conceito está mais ligado às questões econômicas que começaram a partir das grandes navegações, onde pessoas de um determinado país iam descobrir outros países e ali conseguia desenvolver, né, a sua forma de vida e também a sua economia, por que não? Então a mundialização, quando a gente fala, está mais ligada às questões econômicas desde o período das grandes navegações, tá bom? E a globalização está mais ligada à questão informacional, à questão de integração bem maior, que no caso é na atualidade, e essa fase do capitalismo que nós temos hoje. Então, a globalização é mais holística. Por quê? Porque abrange a esfera econômica, mas também as dimensões sociais, políticas, culturais, religiosas, como o nosso querido Theodor Levits, né? Eu não sei bem pronunciar o nome dele, mas ele criou esse conceito de globalização, tá certo, na década de 1980, e diferentemente da mundialização, como eu disse a vocês ali anteriormente, a globalização ela é bem mais ampla. Ela trabalha com questões políticas, culturais, sociais, religiosas, mas também econômicas, tá? Por isso que o conceito é mais amplo. Ela consegue aproximar em todos os sentidos. Vou citar um exemplo. A questão da cultura estadunidense, ela reverbera no Brasil, reverbera em vários outros países. A questão religiosa também, que acontece na Europa, né, como o cristianismo, reverberou em diversos outros países e a globalização reafirmou isso, né? Então, é um exemplo que a globalização é bem mais ampla do que a mundialização, que trabalha apenas com questões econômicas. Qual foi a origem do processo de globalização? O processo de mundialização do capitalismo, quando começou as grandes navegações, e o planeta tinha vários mundos. Porque os mundos, no caso, né, as áreas, os continentes, não eram descobertos. Então, eram considerados vários mundos. E aí, quando se começou a conhecer esses mundos, né, através das navegações, realmente começou a ter esse processo de globalização. Começou-se a gente só sabia um pedacinho ali da Europa, começou-se a descobrir outras áreas da Europa, da Ásia e assim como da América. Então, assim iniciou esse grande processo que até hoje nós possuímos e cada vez mais forte. Então, ao atingir o período informacional, o capitalismo integrou países e regiões do planeta num único sistema mundo, né? Que no caso é essa integração mais forte que a gente chama de globalização devido ao período do capitalismo. Agora eu irei falar sobre as fases do capitalismo e citar um exemplo que foi marcante durante essas fases, no caso. O primeiro, o capitalismo comercial, que foi do século XV ao século XVIII, né, um grande período aí. Houve expansão colonial, né, através das grandes navegações, onde se tinha colônias de exploração, colônias de povoamento, como sabemos, né, nosso país foi uma colônia de exploração.
Tivemos o capitalismo industrial, né, a partir da Revolução Industrial, a partir do século XIX, de 1914, com o imperialismo europeu, principalmente. Aí eu trouxe um exemplo, né, que é o Congresso de Berlim, houve a partilha da África e da Ásia. Teve o capitalismo financeiro, a partir de 1945, com a descolonização, né? Os países eles passaram a serem libertos e a andar com as próprias pernas, digamos. Então, ocorreu um neocolonialismo e um neoimperialismo, ou seja, um novo colonialismo, as novas formas de explorar e novas formas também de colonizar. Desculpa que apareceu uma faixinha aqui, mas vamos continuar. E aí, o que é o neoliberalismo? A gente viu um pouco sobre globalização, que no caso é essa aproximação mesmo dos países através da informação, aproximação de religião, de cultura, de economia também, por que não, de política também. E agora a gente vai ver a emergência do neoliberalismo, como ele surgiu, tá? Como vocês podem ver, o termo neoliberalismo começou a aparecer com mais força na literatura acadêmica no final dos anos 80, com a forma de classificar o que seria um ressurgimento do liberalismo como ideologia, tanto política como econômica. A ideia é que durante um certo período de tempo o liberalismo perdeu predominância para o keynesianismo, inspirado pelo trabalho de John Keynes, que defendeu a tese de que os gastos públicos devem impulsionar a economia, especialmente em tempos de recessão. Keynes era favorável ao estado de bem-estar social. A gente percebe que no keynesianismo, os gastos públicos para impulsionar a economia, eles são favoráveis, são importantes. Já no neoliberalismo, não, tá certo? As pautas do liberalismo é totalmente ao contrário. Eles querem uma redução dos gastos públicos, onde esses gastos devem ser cada vez menores e deve contar com a disciplina fiscal e com outras medidas, como a privatização de serviços públicos, para que, no caso, a máquina pública não gaste tanto. Alta também tem-se a abertura comercial, onde visa-se liberar o comércio com outros países, não colocando entraves ideológicos, políticos que dificultem as relações comerciais. Então, no caso, quando a gente pensa em neoliberalismo, a gente, consequentemente, vai recordar a questão de livre comércio. Então, é mais ou menos isso, você abrir o seu comércio, você fazer, no caso, transitar os seus produtos por outros países e não colocar nenhum entraves, né? Seja eles políticos, ideológicos, e dentre outros. A pauta do neoliberalismo é o investimento estrangeiro direto, onde abre-se filiais de empresas estrangeiras no país visando o desenvolvimento. Também a privatização de empresas estatais, né? Como a empresas da água, empresas de energia, aeroportos, tá certo? Tudo isso passa a ser privatizado quando a gente olha com essa percepção neoliberalista. A gente vê aqui um exemplo que no Brasil tivemos experiências de privatizações escandalosas no governo de Fernando Henrique Cardoso, porque nele as empresas estatais foram vendidas a preços muito baixos, tá certo? E há uma desregulamentação, ou seja, uma flexibilização de leis econômicas e trabalhistas que regulam a economia, né, o que significa diminuição da participação do Estado na economia, e das leis trabalhistas, o que significa ainda menos direitos para os trabalhadores. Então, o neoliberalismo foca exatamente nisso. Vamos recapitular: diminuição dos gastos públicos, abertura comercial, ou seja, livre comércio com países do exterior, investimento estrangeiro direto, privatização de grandes empresas do Estado para que o Estado tenha uma menor participação e uma desregulamentação. Passando os slides, nós percebemos, né, que o mundo ele passou por um processo realmente de aproximação. E isso através das informações que chegam mais rápidas em todas as partes do planeta, mas também através dos aviões que conseguiram aproximar, digamos, muitas áreas, né? Então, se fala em uma aproximação do mundo como um todo. As redes e cabos de fibra, em 2013, como vocês podem ver, já estão interligando todo o planeta, todos os continentes, realmente. E esse fluxo de informações, como eu digo a vocês, está atrelado ao poder aquisitivo, né? Em 2000, apenas 400 milhões de pessoas estavam conectadas à internet. A maioria dos países desenvolvidos, os internautas eram 6,5% da população mundial. Atualmente, o número de internautas no mundo já é superior a 3 bilhões. Em 2015, esse índice correspondia a 43% da população mundial, 43% no caso. O continente que apresenta o maior acesso à internet é a Europa e o que possui menor é a África.
Então, nós conseguimos identificar com isso que há uma desigualdade ainda, embora que menor do que anteriormente, né, do que em períodos passados, mas ainda há uma desigualdade nesse acesso à informação. Dizem que o acesso é para todos, mas ainda não é. Vemos que na África, por exemplo, apenas 10,7% no ano de 2015 tinham acesso à internet, né? Então, essa globalização acontece, mas por vezes não em todos os locais. Então, fluxos de informação. Apesar da difusão desigual, a internet tem ampliado as possibilidades de contato e pode-se dizer até mesmo que abre a possibilidade de gestão de uma cidadania global, né? Então, a gente percebe com isso que a população online do planeta ela vai aumentando com o passo que os anos também aumentam, né? Esse acesso ele passa a ser um pouco mais democratizado, embora, como nós percebemos, ainda assim pessoas que não possuem esse acesso, até mesmo aqui próximo de nós. Aqui é a produção de tecnologia do mundo. A gente percebe que a maior produção de tecnologia, né, informacional são nos Estados Unidos, na América do Norte. Nós temos na Europa também um grande polo e também temos na Ásia alguns resquícios de produção, fortes resquícios de produção de tecnologia. Desse neoliberalismo, dessa globalização, são as transnacionais, tá certo? Porque ela é a principal força realmente da globalização, elas são responsáveis pelo produto circular pelo mundo. Então, elas são muito importantes nesse desenvolvimento de tecnologia. Muitas filiais, elas estão em vários países do mundo, né? Enquanto que no país sede se tem a empresa sede também. E com isso elas espalham realmente o produto por todo o planeta. E essas transnacionais influenciam bastante na economia, como nós sabemos. A maioria das sedes dessas empresas está situada nos países desenvolvidos, como sabemos também, né? Destino de boa parte dos lucros transferidos pelas filiais, onde ocorrem as grandes decisões sobre os investimentos e onde estão situados os centros de pesquisa para o desenvolvimento da tecnologia. Localizada em cidades globais como New York, Tóquio, Berlim, Londres, né? Essas transnacionais. A terceira revolução industrial é um reflexo dessa globalização, desse processo. Ela está relacionada ao desenvolvimento da eletrônica, das tecnologias, né, de informação, que agilizam e tornaram os negócios possíveis de serem realizados no planeta inteiro. O início da segunda metade do século XX, né, foi onde começou a despontar essa terceira revolução. Houve a aplicação de tecnologias ligadas à informática, à comunicação e à microeletrônica, né? Surgimento de novas profissões que dependem de trabalhadores qualificados, bastante especializados, que estudam mais. Ao mesmo tempo, a substituição da mão de obra por máquinas. Então, no caso, precisa-se de uma menor quantidade de pessoas para trabalharem, por isso um desemprego estrutural. E também tem um processo de robotização. Há tecnopolos e produção em just-in-time. O que é a produção em just-in-time? No caso, se produz quando precisa, tá certo? Não é necessário produzir em grande escala, mas sim produzir apenas quando é requisitado aquele produto. O excelentíssimo geógrafo Milton Santos, né? O qual fala da existência de 3 mundos. E esses 3 mundos seriam acompanhados por 3 globalizações diferentes, tá certo? Então, ele traz a percepção, a realidade e a possibilidade, que agora eu vou explicar para vocês quais são elas. A globalização como fábula seria a globalização que nós imaginamos, a que seria ideal, né, que faz parte da nossa percepção. Aquela globalização perfeita, onde todos teriam condições iguais, né, onde chegaria para todo mundo a informação, onde todo mundo estaria conectado e não haveria desigualdades. Tem a globalização como perversidade, que é como ela existe realmente, onde algumas pessoas possuem tudo, têm acesso a tudo, têm acesso à alimentação, têm acesso à informação, à internet, à moradia, enquanto outras pessoas, que é o que acontece, não têm acesso a nada. A gente vê um exemplo aí de uma criança com fome, desnutrida, sem acesso à informação, sem acesso à tecnologia, sem acesso a nada, tá? E, por fim, nós teríamos a globalização como uma possibilidade, tá certo? Essa globalização que poderia, sim, ser transformada através, do caso, de uma integração das pessoas, tá certo? De uma igualdade ou de uma equidade social, onde se realmente a informação chegasse para todo mundo e de forma
qualitativa, não é? Então, ele diferencia esses 3 tipos de globalização e ele diz que nós vivemos nessa globalização como perversidade. Não a globalização como fábula, né? Seria perfeita, que a mídia passa pra gente, a TV, a internet, entre outros, e não essa como possibilidade, a gente não vive nela, mas sim nessa como perversidade. Então, eu não poderia deixar de falar a vocês sobre o novo coronavírus e o DNA da globalização, onde vocês sabem que a doença começou em uma cidade, em um país, em um continente, né? Mais precisamente no continente asiático. E hoje está por todo o planeta. E isso por conta desse processo de globalização, dessa facilidade de viajar, de pegar um avião e de chegar em outro continente, chegar em outro país, chegar em outra cidade. E assim, as pessoas conseguem transitar muito rápido, possuem muitas informações, possuem muitos meios de chegar em outros locais. E isso foi a globalização que nos possibilitou, sim. Então, gente, pensem aqui comigo, como esse processo de globalização é tão forte. De uma cidade, de um país lá da Ásia, nós temos o novo coronavírus no nosso país, na nossa cidade, tá certo? No nosso estado, no caso, na nossa cidade, Surubim, e também na nossa rua, próximo de nós. Então, percebo como essa globalização ela consegue unir as distâncias de forma tão rápida e às vezes tão cruel, né? Era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Obrigada pela atenção. E qualquer dúvida, chame no WhatsApp ou no Instagram, tá certo? Então, um beijo. Tchau, tchau.